Tesouro pré-fixado com vencimento para 2029 chegou num patamar de taxa de 11,72%. Será que ainda é uma boa oportunidade de investimento? Cara, fica comigo aí até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você como que funciona o Tesouro pré-fixado, como que funciona a rentabilidade do Tesouro pré-fixado e se é ou não ainda uma excelente oportunidade de investimento, beleza? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Considere aí se inscrever no canal para você ficar sempre por dentro das notícias envolvendo finanças e aprender tudo sobre investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Combinado? Com o Tesouro Pré-fixado, você consegue ter lucro exponencial. Um lucro muito maior do que o Tesouro Selic poderia te oferecer. E por que você consegue ter esse lucro muito maior? Uma coisa chamada marcação a mercado. Deixa eu explicar para você o que é o Tesouro Pré-fixado. Bom, Tesouro Pré-fixado, como o nome mesmo diz, ele tem uma rentabilidade já pré-fixada. E eu falei num outro vídeo aqui no canal o que significa essa questão de pré-fixado e de pós-fixado. Vou deixar para você aparecendo aqui nos cards aqui em cima o link desse outro vídeo. Depois que acabar esse vídeo aqui, corre para você assistir se você ainda não entende o que significa pré-fixado e pós-fixado. Combinado? Então, o Tesouro Pré-fixado, ele é um investimento que você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar lá no vencimento. No caso do Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2029, tô aqui com o site do Tesouro aberto, ele vence no dia 1/1 de 2029 e agora o preço de um título custa R$ 536,47. O que significa isso? Que lá no vencimento, no dia 1º de janeiro de 2029, você vai receber de rentabilidade R$ 1.000 brutos. R$ 1.000 brutos nesse título. Então, o preço final do Tesouro Pré-fixado sempre será R$ 1.000. Isso não muda, de forma alguma isso muda, tá certo? O que muda ao decorrer do caminho é o preço atual desse título, é o preço de agora, o preço de hoje, tá certo? E por que isso muda? Por conta da taxa de juros, tá certo? Essa taxa de juros, ela muda, né? Então, hoje, ela é de 11,72, só que ela já foi de quase 13%. E o valor do título, né, o preço do título hoje, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Quando a taxa de juros ela sobe, o preço do título cai. Agora, quando a taxa de juros cai, o preço do título ele sobe, tá certo? Eu vou pegar aqui, abrir uma lousa para eu ilustrar para você como que funciona na prática o título pré-fixado. Bom, eu vou colocar aqui um gráfico, deixar um gráfico aqui, para ficar mais claro aqui pra gente, tá certo? Então hoje, como eu falei para vocês, o valor do título é de, deixa eu conferir aqui, 536,47. 536,47. Então, ó, 536, tá certo? Então, o valor do título aqui. Lá no vencimento, esse título vai me pagar quanto? Quanto que eu falei? R$ 1.000, tá certo? R$ 1.000 é o valor desse título lá no vencimento. Então, eu vou investir aqui 536 e lá no vencimento eu vou praticamente dobrar o meu valor investido, recebendo aí R$ 1.000, certo? Só que eu falei que durante, né, a caminhada, né, durante o processo de investimento, esse título ele vai mudando, né? O valor desse título ele vai mudando. E por que ele vai mudando? Por causa de um negócio chamado que taxa de juros. Taxa de juros. Danilo, o que é a taxa de juros? A taxa de juros, ela acompanha a taxa de juros da economia. Na realidade, ela não acompanha a taxa Selic, por exemplo. Ela acompanha a expectativa. Ou seja, o quanto que os investidores estão achando que essa taxa de juros vai ser lá no vencimento, no caso em 2029. Então, essa taxa de juros, ela acompanha essa expectativa dos investidores. Quando os investidores acreditam que essa taxa vai subir, ou seja, a linha vermelha é a taxa de juros. Quando a taxa de juros ela sobe, automaticamente o preço do título ele tem que cair, tá certo? Por que, Danilo, que ele tem que cair? Porque lá no vencimento, o meu valor final ele nunca muda. Se o meu valor final ele nunca muda, ele sempre vai ser de R$ 1.000, né? R$ 1.000 aqui, ó. Se o meu valor final ele nunca muda, logo a minha taxa de juros aqui, ela precisa mudar para compensar o valor de hoje, né? Então, vou fazer um exemplo prático aqui para você, ó. Uma pessoa que investe hoje, ela investe quanto? Ela investe 536. 536, certo? Para receber lá no vencimento, R$ 1.000, beleza? Só que ela tá ganhando uma taxa de 11,72, beleza?
se essa taxa de 11 ela sobe para 15%, quanto que essa pessoa nova que está investindo a 15% vai receber no vencimento? Vai receber os mesmos R$1.000. Não muda, vai receber sempre os mesmos R$1.000. Se ela vai receber os mesmos R$1.000, só que agora a taxa dela é de 15%, quanto que ela tem que pagar no título agora? Ela tem que pagar um valor mais baixo, mais barato. Ela tem que pagar mais barato, porque ela está ganhando uma taxa maior, tá certo? Então, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Agora, o inverso também acontece e é justamente o momento em que nós estamos vivendo hoje. A perspectiva, a ideia é que a taxa de juros vai começar a cair a partir do segundo semestre desse ano. É claro que existem várias condições, vários cenários, como por exemplo, o governo, né, deixar que a taxa de juros caia, gaste menos. Enfim, a gente sabe que tudo isso depende de vários cenários. Só que o cenário principal hoje, que os economistas trabalham, que o pessoal do mercado financeiro está trabalhando, é que a taxa de juros vai recuar a partir do segundo semestre do próximo ano. Só que como o mercado ele já trabalha com essa expectativa, o mercado já começa a derrubar as taxas futuras hoje. Então a taxa futura já está caindo hoje. Por isso que o valor do título aqui, a taxa de juros já está em 11,70. O mercado não espera acontecer para tomar uma atitude. Ele já toma atitude antes mesmo de acontecer, com base na expectativa. Então, a expectativa média agora é que essa taxa ela vai recuar. Uma vez se confirmando essa expectativa e a taxa efetivamente caindo, né? Hoje, taxa Selic em 13,75, digamos que até o final do ano a gente tem uma taxa Selic aí de 13%, por exemplo. Né? Então, se confirmando essa expectativa, a gente pode ver a taxa do Tesouro pré-fixado caindo aí para 10%, para 9,5%. Isso acontecendo significa que o valor desse título hoje, que é de R$ 536, ele pode subir para 570, R$ 600. Então você consegue ter ganhos exponenciais com tesouro pré-fixado, investindo apenas na marcação a mercado. Danilo, se nada disso que você falou acontecer, qual que é o meu risco? Cara, basicamente é você ficar até o vencimento, dia 1º de janeiro de 2029 e receber 100% do valor que você investiu. É óbvio que quando nós colocamos o nosso dinheiro no investimento pré-fixado, a gente tem ali o risco da inflação. Se a inflação ela for muito maior do que a taxa que a gente pré-fixou, a gente vai perder ganho real. Então, a perspectiva da inflação não é que ela seja uma inflação aí de 11%, no caso, né, a taxa de hoje, 12% ao ano. Não é essa a perspectiva. Caso ocorra que tenha uma inflação de 12%, de 13%, de 14% ao ano, aí você vai perder porque você vai estar com pré-fixado. A sua taxa ela vai estar já pré-fixada, certo? Agora, se o cenário continuar e essa ideia da taxa de juros cair, lá em 2029 você recebe 100% do valor que você investiu, bruto, né? Basicamente, vai descontar taxas e imposto de renda. Só que você pode tirar essa grana antes, vender o seu título antes, colocando no bolso aí uma rentabilidade já com o seu investimento por conta da marcação a mercado. Então agora, a pergunta que não quer calar. Danilo, vale a pena agora investir no tesouro pré-fixado? Primeiro ponto. Precisa entender a formação da sua carteira de investimento. A sua carteira de investimento ela é muito importante. Por quê? Se eu falar para você vale e você coloca 100% da sua grana nisso, cara, o risco da sua carteira vai ser muito alto. Então, não faça isso. Primeiro ponto é, conheça a sua carteira de investimento. Dentro da sua carteira de investimento, se você tem lá um pedaço dessa carteira que está em renda fixa, então dentro desse pedaço da pizza que está em renda fixa, quantos por cento está em renda fixa privada? Tá? Então você precisa entender essa formação, esse asset allocation, precisa ser muito claro isso na sua cabeça, tá certo? Se você não tem essa formação na carteira, eu quero te fazer um convite para conhecer a minha consultoria de investimento particular. Eu sou consultor de investimento credenciado na CVM e a ideia é você conhecer essa consultoria de investimento. A gente pode marcar uma reunião gratuita para eu entender as suas necessidades, ver se faz sentido para você. Se fizer sentido, eu te apresento a consultoria personalizada e aí você vê se faz sentido ou não para você fechar a consultoria personalizada. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Você vai me chamar no WhatsApp, a gente troca uma ideia lá no WhatsApp direto para falar sobre essa consultoria de investimento personalizada. Combinado? Mas basicamente a gente olha a sua carteira para ver se faz ou não sentido. Eu, Danilo, né, diante de uma carteira diversificada, com ações, com fundos imobiliários, com
pós-fixado, no caso o Selic, eu acho que sim, vale a pena os 12% aí do pré-fixado hoje, tá certo? Mas tem que ter essa consciência de que o que pode dar mais de errado aí nesse meu investimento é eu ter que ficar até o vencimento, 1º de janeiro de 2029, com esse título carregado aí na minha carteira. Do mais, você pode ganhar aí com a marcação a mercado, com essa taxa de juros caindo muito mais e você ganhando o movimento positivo do título antes do vencimento. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Ó, eu já deixei aqui na tela. Então, né, a gente vê aqui, ó. Bom, tá na tela aí, ó. Dentro do site do Tesouro, ele mostra pra gente o histórico de preço e taxa, né? Então, a gente vê aqui a taxa do Tesouro Prefixado 2029. Olha aqui, ó, a taxa caindo, né? Então, a taxa caiu de 13,46 e agora tá em 11,72, ó. A taxa caiu tudo isso aqui, certo? Então, uma queda na taxa de juros. Isso aqui tava em fevereiro. Se eu colocar preço, a taxa, o preço do título saiu de R$ 477 para R$ 536. Só que nesse período de fevereiro até maio, nós tivemos aqui uma rentabilidade de 12%. Agora imagina isso em 2 anos, né? A rentabilidade ela será muito maior. Beleza? Então, é uma excelente oportunidade de investimento sim, mas é claro, precisa entender a composição da sua carteira de investimento. Beleza? Não esquece, clica no link que está na descrição do vídeo ou também no primeiro comentário para você agendar a sua consultoria personalizada. Muito obrigado por você ter ficado aí até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para você acompanhar mais conteúdo de finanças e investimentos. Também ativa o sininho e curte o conteúdo aí, tá bom? Quer trocar uma ideia comigo? Me chama lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui o Instagram. Me chama no Instagram, a gente troca uma ideia. Um grande abraço, se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.